Dia 13 de julho chegou e chegou também a 7ª edição do Dia Mundial do Rock, para comemorar os 10 anos da TV UFG. Dessa vez nós estamos no Ideologia 62 e vamos falar sobre produção cultural em Goiás, sobre representatividade no rock e também trazer muita música. Vem com a gente! E para começar essa 7ª edição do Dia Mundial do Rock, a gente conta com a presença da Naya de Souza, que é produtora cultural da cena goiana desde 2009. Oi, Naya, obrigada pela presença. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Eu queria que você começasse, já que a gente falou, né, há 10 anos você está nessa cena, que você fizesse aí uma rápida análise do que a gente pode avaliar desses 10 últimos anos da cena do rock goiano, o que você aponta como coisas positivas, coisas negativas dessa cena. Olha, muita coisa muda, né? No cenário de produção e de cultura, as coisas elas mudam muito rápido. De 10 anos para cá, uma coisa que a gente pode observar que é muito claro é o crescimento do número de artistas, de bandas ativas, né? Tocando, e principalmente o crescimento da nossa exportação desses artistas, que antigamente era uma coisa muito mais complicada, ainda é, não é fácil, mas já existe uma aceitação muito maior hoje dos nossos artistas no cenário nacional como um todo. A gente vê que eles circulam muito mais pelo Brasil e também estão circulando muito fora do Brasil. Na América do Norte, na Europa, a gente já vê bastante artistas circulando por aí e circulando de uma maneira muito legal. Assim, tem muita gente bem interessada com essa nova produção que está acontecendo aqui hoje. E eu queria que você falasse um pouquinho também da sua história, né? São 10 anos. Como é que você entrou nessa cena? Que tipo de trabalho você desenvolve? Como é que você pode também analisar a questão da produção cultural, de quem está por trás aí desses artistas e que fica também tentando, claro, mostrar um pouco do nosso rock para o cenário nacional e internacional? Bom, eu caí de paraquedas nessa história, né? Eu era público e, junto com uma amiga minha, uma vez em um evento que a gente estava no Martins Sererê, a gente ficou muito empolgada. Eu falei para ela, cara, quero fazer o meu, vou fazer o meu. Não conhecia ninguém, não fazia a menor noção do que era necessário contratar e muito menos com quem conversar para fazer. E fui atrás. Naquela época a rede social mais ativa era o Orkut, e aí através do Orkut eu entrei em contato com as produtoras que mais se destacavam aqui naquele momento, que era a Fósforo Cultural, a Two Beers or Not Two Beers e a Monstro. E eu recebi resposta da Two Beers e da Fósforo. Através da Fósforo Cultural eu consegui realizar o meu evento, colocar assim, mas obviamente, né, um evento amador feito por uma amadora que não tinha muito conhecimento, caí em erros completamente amadores. Por exemplo, marcar a data do meu evento no final de semana do FICA. Ou seja, foi total fracasso, né? Mas foi um começo. A partir daí, eu recebi o convite para participar da Fósforo, que estava aumentando o seu contingente de pessoas e que funcionava no sistema de coletivo e não no sistema de empresa, que foi muito legal. E aí, já em 2009, eu participei da minha primeira produção da Fósforo, que foi o Vaca Amarela, e com uma responsabilidade que na época eu não entendia a importância dela, e hoje já ao longo dessa história eu consigo compreender tamanha importância, que é o que a gente chama de logística, que são as pessoas que cuidam do receptivo, recepcionar os artistas, os convidados, encaminhá-los para o local de apresentação, para o hotel, fechar com os hotéis, restaurantes e tudo mais. E aí começou essa caminhada, né? Através daí eu fiz vários eventos junto com a Fósforo até 2013, início de 2013. Nesse momento eu me desliguei da Fósforo e fui para uma produtora que ainda existe hoje, que se chama A Construtora Música e Cultura, que derivou da Monstro, né, com a saída do Fabrício, da Monstro Discos. E a partir daí eu comecei a fazer a produção do Bananada e de outros eventos que existiam na época, como o Goiânia Rock City e vários outros eventos, o Skate Rock City, né, que era bem legal também. E aí eu fui crescendo e fui lapidando mais essa profissão. Daí eu saí desse meio da logística e já comecei a assumir posições dentro da produção executiva, que é do planejamento, das estratégias que a gente vai fazer, entender o funcionamento como um todo do evento, do festival como um organismo vivo e principalmente trazer para aquelas pessoas que estavam trabalhando com a gente toda essa paixão que a gente tinha e esse entendimento de que cada função está ligada com a outra função e que se uma pessoa desenvolve mal, por mais simples que seja o caixa do bar que não está desenvolvendo bem a sua função, isso influencia como um todo o evento completo.
E já que você falou de festival, é importante falar dos festivais de Goiânia, né? Inicialmente, a gente tinha vários festivais pequenos, caseiros, né, em certa medida, a maior parte deles acontecendo no Martins Sererê, e hoje a gente vê festivais de tamanho gigantesco, que chamam o público do Brasil inteiro, trazem bandas muito importantes nacionalmente, internacionalmente. Como é que você vê essa profissionalização dos festivais e, em certa medida, como que você vê também a abertura que esses festivais dão para as bandas daqui? Olha, esse crescimento e essa profissionalização, ela veio da necessidade mesmo, da necessidade de se entender e compreender que o festival e o cliente do festival estava mais exigente. Não dava mais para a gente continuar fazendo as coisas dentro do Martins Sererê só para apenas 3 mil pessoas, quando a gente tinha um público de 5 mil, 6 mil pessoas querendo comparecer, participar e fazer toda aquela festa com a gente, porque não deixa de ser uma festa. Diante disso, existe também a necessidade da gente contratar artistas que são de reconhecimento nacional e internacional. Os festivais, eles são de suma importância para os artistas grandes, que já são consolidados no mercado, para que eles possam continuar circulando e continuarem vivos na memória das pessoas e da população, e para as bandas pequenas, para que elas possam não só mostrar o seu trabalho para aquele público que talvez fora do festival elas não tivessem essa oportunidade, como também de fazer o networking com esses artistas maiores. E isso é muito bacana quando a gente observa. E disso daí a gente tira algumas coisas. Por exemplo, em meados de 2010, se eu não me engano, o Macaco Bong conseguiu fazer uma participação com o Gilberto Gil. O Macaco Bong era uma banda lá de Cuiabá. Ninguém conhecia, era uma banda instrumental, então já é algo que muitas pessoas não gostam, não compreendem, não conhecem. E quando você vê esse tipo de associação, você consegue entender que a coisa é muito maior, né? Que a gente está falando de cultura mesmo e que é essa troca. A magia desses momentos é exatamente essa troca que a gente possibilita, não só para os artistas, como para o público também, que consegue muitas vezes entrar em contato com essas pessoas. E como vocês fazem a seleção dos artistas? Como é que vocês conhecem esses artistas? Os festivais menores ainda podem ser uma mola propulsora ou é a internet? Como é que vocês fazem para garimpar coisas novas, para mostrar para o público algo diferente? Bom, aí a gente já vai entrar numa área que não é muito a minha, que é a produção artística, mas essa busca e encontrar esses artistas vem muito de pesquisa, sim, na internet, troca com outros eventos e outros festivais. Nós, produtores, a gente não fica parado somente na cidade em que acontece o festival. A gente circula em outros eventos exatamente para conhecer aquele artista local, por exemplo, lá de Recife, que pode ser muito interessante vir para cá, sabe? E aí a gente acaba fazendo toda essa garimpada aí. Será que o festival ele ainda é a forma de divulgar essas bandas ou a internet já tomou esse espaço? Tem as duas partes hoje, assim, e cada uma delas tem a sua importância. A internet vem muito pela facilidade da informação, né, das pessoas conhecerem, terem esse acesso gratuito, que é o que a internet faz. O festival, ele vem para você ver e concretizar aquilo que você vê na internet. E até mesmo para você conhecer outras coisas. Porque tem gente, por exemplo, que vai no Bananada para ver o show do Lineker e o show da Tulipa e de repente se depara com uma banda que é daqui da cidade, que toca nas casas que essa pessoa não frequenta e ela passa a conhecer aquela banda. Ou bandas de outros lugares também. E essas bandas acabam se alavancando, né? E os festivais pequenos, eles servem sim como uma mola propulsora. E isso é muito claro. O Bananada começou pequenininho e cresceu, cresceu, cresceu. Hoje ele já é o maior festival que a gente tem nesse nicho, nesse mercado, aqui em Goiânia. E o Vaca Amarela, que um dia já foi maior que o Bananada, hoje ele tá menorzinho, mas isso é muito estratégico, porque do Vaca Amarela, muitos artistas tocam no Bananada. E muitos desses artistas sonham muitas vezes em tocar em festivais desse porte. E a importância da gente ter o Bananada do tamanho que ele é porque essas bandas que são daqui, elas conseguem entrar em contato com produtores de eventos que são de fora daqui. E esses produtores, eles vêm por conta própria. E é engraçado que muitos deles vêm pagando suas passagens, suas hospedagens e oferecem os seus serviços para o festival, porque eles querem entender como que a gente faz as coisas aqui. E isso é muito legal também. Vem também dessa história do networking, dessa troca que a gente consegue fazer. E você citou selos, a construtora e vários, assim, o circuito todo se formando, essa associação entre vários agentes. Como é que você enxerga essa associação hoje? A nossa cena ainda continua forte, a gente tem conseguido manter esses vários atores, diversidade de público, de bandas? O movimento ele mudou um pouco, assim. Há uns anos atrás nós tínhamos a Associação de Festivais de Música Nacional, que era uma junção de vários festivais. Nós tínhamos também o Circuito Fora do Eixo muito forte no quesito da música.
Hoje esses movimentos eles se dissiparam, essa associação ela já não existe mais. O Fora do Eixo existe sim, e ainda assim atua na música e na cultura como um todo, mas eles deram uma dissipada. Talvez muito pelo movimento da internet mesmo, enfim, as coisas elas vão mudando, né? A cultura ela é mutante mesmo, e isso também é muito bacana de ser observado. Mas existe uma importância muito grande nessa história, que é exatamente esse movimento. Sabe, o movimento de ir e vir, o movimento da oportunidade. E não só a oportunidade para o artista que está ali em cima do palco, mas a oportunidade para aquela pessoa que realmente quer trabalhar no backstage, né? Que é a parte de trás, que são esses trâmites que a gente faz dentro da produção. Tem muita gente interessada, tem muita gente competente e tem espaço. Só que, às vezes, essa comunicação ela não funciona muito bem, né? Existem ruídos. Mas tem espaço, sim, para quem ainda quer. E, na verdade, é importante que a gente tenha sempre agentes novos nessa situação. Porque vai passando o tempo, a gente vai mudando a nossa cabeça e a gente vai querendo parar de trabalhar com isso muitas vezes. Às vezes não, às vezes a gente realmente é muito apaixonado e fica ali pro resto da vida. E você pretende ficar pelo resto da vida? Eu estou há 10 anos, né? Não tenho muito ainda uma data certa para poder sair desse movimento. A gente começa a fazer uma certa seleção, né, daquilo que a gente trabalha. E eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com as pessoas que eu trabalhei, nos eventos que eu trabalhei. Isso para mim foi muito importante. E os convites, se quiserem me convidar, estou aberta. A gente conversa. Tá certo, Naya. Obrigada pela sua presença e por tudo que você contou pra gente. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, e a gente dá um tempinho aqui no Dia Mundial do Rock e volta daqui a pouquinho com muita música e mais entrevistas a respeito da cena goiana. Fica com a gente. Estamos de volta com a 7ª edição do Dia Mundial do Rock. Tava faltando música, não tava? E é por isso que agora nós temos aqui no palco o Evandro Galo, que é baterista, o Rodolfo Gomes, baixo e vocais, e também o Bruno Galo, guitarrista e vocais do The Galo Power. Bom, queria começar com uma pergunta que eu acho que nunca ninguém fez para vocês. Da onde que surgiu esse nome, The Galo Power? Bom, muito obrigado pela pergunta. Na verdade é muito simples, tá? Eu e o Bruno, nós somos primos, né? Nossos pais são irmãos, família Galo. Mas por incrível que pareça, quem sugeriu o nome foi o Rodolfo, nosso baixista, que não tem galo na assinatura, mas é um galo de coração. E aí, na verdade, o Power vem dessa força que nos une e a pressão do nosso som também, acredito que é algo energético. Como é que vocês analisam a cena musical goiana, a cena do rock? O que a gente pode falar hoje, em 2019, dessa cena aí que começou, sei lá, no final dos anos 90? Hoje ela tem se renovado muito, né? Não tem como a gente discriminar uma cena apenas, né? Tá tudo muito diversificado, que é uma coisa muito boa, né? No momento que a gente surgiu, na verdade a gente nem se propôs de fato a tocar rock clássico, a tocar blues, a tocar psicodelia. Simplesmente aconteceu. É uma coisa meio demodê de se dizer, mas é verdade. E a gente acabou seguindo, a gente encontrou a nossa identidade dentro dessa cena aí. Como é que vocês atualizam esse rock dos anos 70 para 2019? Como é que vocês misturam com outras referências também? Como é que é o trabalho de composição? O trabalho de composição é uma coisa bem, sei lá, bem idiosincrática, sei lá, é uma amálgama de coisas ali, cada um vai trazendo um pedaço, mas eu acho que as referências dos 70 pra gente são principalmente no que diz respeito à timbragem de instrumentos, né? A captação do som também, porque às vezes você pode fazer, sei lá, uma canção que tenha um determinado tipo de levada, mas a maneira como ela é captada, ela pode, sei lá, alterar, colocar uma roupagem mais nova, mais velha, então acaba entrando nisso aí. E também eu acho que em questão de linguagem, também as formas, né? O dizer não dizendo, o subentendido também, que é uma coisa bem comum dessa época, da galera que produziu nessa época. Acho que vai entrando assim, até de uma maneira subliminar, porque a gente consome muito isso, né? É até meio complicado, porque a gente é uma banda nova, sempre lançando material e acaba escutando coisas mais antigas, não deixando de ouvir coisas novas também, mas principalmente essa velha guarda aí. É uma antropofagia musical quase, né? Bacana, eu acho que chegou a hora da gente conhecer um pouquinho, né, do som de vocês, parar um pouquinho de conversa, então vocês vão conhecer aí essa antropofagia musical do The Galo Power.
Have you heard about the things around? If you have not, baby, please take out. Please take out. Your parents must not let you go around the streets. Going out in the street. It's only love, clever and pure. Doesn't need to flee. No, fear it come and see approach it to your body. Yeah. Fear it come and see approach and that's up to your head. Yeah. Into your body, darling. Through your body, darling. Feel it mess up through your head. Mess up through your head. I'm sure you're gonna not feel no pain. No, you're gonna not feel the pain. Gonna prove and prove and prove it again. No, feel it come and see it flows into your body, yeah. Feel it come and see it flows and mess up through your head. Feel it come and see a road to feel it to inside. Feel it come and see a road to pass up to your mind. Estamos de volta com a 7ª edição do Dia Mundial do Rock. E nós recebemos mais uma convidada aqui no nosso palco. A gente conversa agora com a Bulas Atequita, que é designer e foi vocalista e guitarrista da Girly Hell. Oi, Bulas, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Bom, Bulas, conta pra gente um pouquinho da história do Girly Hell. Como é que surgiu? Como que foi a ideia de criar essa banda formada por mulheres? Por que fazer isso nesse cenário do rock? A Girly Hell ela não surgiu com a intenção de ser uma banda totalmente feminina.
foi mais o acaso de serem amigas se encontrando para tocar, assim como ocorre com os meninos também. E aí a banda se formou integralmente feminina. Eu não participava do início da banda e eu entrei numa segunda formação já, mas não era uma coisa primordial para a banda existir, ser formada só por meninas. Mas depois virou uma característica e a gente começou a levantar uma bandeira com isso também. O nome tem a ver um pouco com essa bandeira que vocês levantavam? Exatamente, é justamente aquela questão também, tem uma banda chamada Kiri, que é uma das referências nossas, que tipo, o nome é bem fofinho, mas o som é bem pesado, então Girly Hell era mais ou menos isso, é um nome meio, Girly Hell e tal, e quando chegava era um som bem pesado, era um som com bastante identidade. Já que você falou um pouquinho de som pesado, como que vocês eram vistas, né? Como que a mulher é vista dentro desse som mais pesado? A gente não está muito acostumado, né, a ver mulheres, principalmente aqui em Goiânia, tocando rock mais pesado, à frente de bandas que têm esse som. Como é que foi essa trajetória para vocês de encarar esse cenário? A Girly Hell, ela começou um pouco mais pendendo para o hard rock e na sua evolução e na sua parte, na sua discografia, ela foi tornando um pouco mais pesada e indo para o lado do metal. A gente sabe que a cena do metal, as mulheres são muito sexualizadas, são os corpetes e tal, usam muito o corpo da mulher como um chamativo, né? E a gente queria desvincular muito isso da Girly Hell, sabe? A gente prezava muito pelo som, pela qualidade do som, e não era a imagem que a gente estava querendo vender. Mas a gente sentia como é que fala? Esse chamado por esse chamado do público mesmo, por uma presença um pouco mais feminina, sexualizada, assim. Tinha um pouco dessa cobrança, mas a gente não queria se encaixar nesse estereótipo. Isso dificultou? Você acha que dificulta esse estereótipo da mulher, a questão de estar sempre vinculado à beleza, ao corpo, dentro do rock? Isso dificulta para que as meninas tenham coragem de montar suas bandas, tenham coragem de enfrentar isso? Eu acho que tira um pouco do foco, né? Porque você está lá para apresentar a sua música e as pessoas estão olhando uma coisa que não é essencial para o que você está propondo, né? Não está analisando a sua música, está meramente analisando a sua estética. Eu acho que dificulta muito para a mulher se expor desse jeito, até porque a gente sabe que o meio do rock é um meio extremamente machista e vira e mexe você sofre algum tipo de comentário machista, que te deixa um pouco recuada e você começa a se perguntar se você deve estar naquele lugar, né? Aquele negócio, mulher deve estar onde ela quiser, mas muitas vezes você se sente acuada pelo meio ser extremamente machista. Um meio machista mesmo, se você que esteve dentro teve histórias, não precisa contar, claro, mas assim, isso é real, acontece mesmo das mulheres sofrerem esse machismo no dia a dia dentro do rock? Acontece demais, e uma coisa que eu percebi é que antigamente quando me perguntavam sobre machismo, eu falava assim, não, eu quase não sofri machismo, mas aí eu fui repensar e é muito velado, tem coisas que são machistas que você acha normal, porque a nossa sociedade é machista. Por exemplo, alguém chegar na sua banda e falar, cara, vocês tocam melhor que muito marmanjo, por que a comparação, né? Então, mulheres tocam pior do que homens e você é uma exceção? Sabe? Esse tipo de comentário que até é mascarado nos elogios, dá pra ver bem que o meio é bem machista mesmo. Agora, mudando um pouquinho de foco, fala um pouquinho das influências da banda. Você falou um pouquinho no início, que começaram com um tipo de som e foram se tornando mais pesados. Como é que foi essa transição também? Quais as bandas que influenciaram? Teve alguma banda goiana que influenciou vocês também? A gente começou ouvindo muito Dedonas, aí tinha uma pegada muito hard rock, assim. AC/DC também foi uma das influências que a gente carregou. De banda feminina, Crucified Barbara influenciou muito. A gente teve até o prazer de
tocar com elas na turnê quando elas vieram para cá para o Brasil. De bandas de Goiânia, a Fernanda Simons, que era a baixista da Girlie Hell, a primeira baixista da Girlie Hell, segunda, na verdade. Ela era uma grande influência para a banda, porque a Fernanda ela foi uma das precursoras assim, do movimento de bandas femininas aqui em Goiânia. Então, ela começou com a primeira banda formada por meninas, era muito ativista, e ela trouxe isso para a banda também. Então, ela era uma influência da banda. E, assim, ao longo da banda, pessoas que eram influenciadas pela banda entraram na banda também. Tipo, a Joyce, que era a última baixista, ela gostava muito da Girlie Hell e carregou toda a bagagem dela também para dentro da banda. E bandas de Goiânia, a gente... Cara, Goiânia tem muita banda muito boa que inspira todo mundo. O próprio The Galo Power, tem o pessoal do Hellbenders também, que é um expoente goiano. A gente gostava muito do Ressonância Mórfica, que a gente tocou bastante com eles. Então, assim, tinha muita inspiração aqui. Não tanto bandas propriamente de meninas, mas Goiânia sempre foi um celeiro muito grande de bandas independentes. E como que era participar dos festivais, estar dentro desse cenário em Goiânia que foi tão importante, que é tão importante para as bandas? Foi muito bom. Quando a gente começou mesmo, que estava todo aquele burburinho de Martim Sererê, e ela era uma galera muito diferenciada, sabe? Você sentia um engajamento maior do público. Eu acho que com o tempo esses festivais eles foram se abrindo um pouco e outros tipos de público foram agregando. Não que isso seja ruim, isso é muito bom. Porque aumenta o alcance da música. Mas eu acho que perdeu um pouco do engajamento, sabe? E eu sinto muito orgulho de participar daquela primeira época, que era também a época onde tinha os movimentos punk feministas aqui, tinham bandas, Dominatrix tocou aqui, Biggs tocou aqui, e a gente participou de todo esse rolê, foi muito interessante. Você acha que falta, então, um pouco mais de engajamento no atual cenário do rock? Como é que você analisa agora os grandes festivais, essa profissionalização, esses festivais aí que tem um caráter mais nacional, né, que traz muita banda de fora, muita banda nacional, e muitas vezes até foge um pouquinho do rock, né? Eu acho no sentido engajamento, assim, de... É meio foda você cobrar só o incentivo por parte do público, mas, por exemplo, a Girlie Hell, perto do seu fim, né, que a gente está no hiato, a gente tinha muita dificuldade, porque não faltava um apoio, faltava um público de ir comprar o ingresso, e é muito importante para dar uma motivação para você continuar fazendo música e tal. Então, assim, eu acho que perdeu um pouco, sabe? Especialmente quando a gente fala de uma música um pouco mais pesada, metal e tal. Eu acho que sim, eu sinto um pouco falta desse engajamento. E de mais festivais que abordam esse tipo de música, não só o indie, não só... o pop, assim, mas um metal um pouco mais pesado, uma música um pouco mais pesada. Você falou que a banda está no hiato. Existe alguma possibilidade de retorno? Vocês pensam nisso? E assim, você pode contar um pouquinho pra gente aí se tem algum plano, alguma reunião, algum show? A gente fala hiato porque a gente é muito amiga e a gente gosta muito uma da outra e, assim, se rolar, com certeza, todo mundo quer. Mas é porque cada um está num momento profissional muito específico. É muito difícil prever essa volta justamente por isso. Banda independente no Brasil não se mantém tocando. Então, essa falta de incentivo, falta de retorno, de motivo para poder gravar coisas novas, desanimou um pouco a gente. Mas, quem sabe, né? Pode ser que aconteça. Quem sabe na edição do ano que vem, né? A gente pode ter uma banda feminina aqui com a gente. Exatamente, seria muito bom. Queria agradecer a sua presença. Muito obrigada, viu, Bulas? E a gente espera poder um dia que vocês toquem com a gente. É isso, só chamar que a gente está aí para isso. Obrigada. E a gente vai encerrando esse bloco, mas tem mais um pouquinho de música para vocês com The Galo Power.
outro dia eu fui à terra dos deuses e eu disse: Deus, 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 me dê outra casa. Eu não gostei dessa casa, não. É uma casa do medo.
E esses são os meninos do The Galo Power. Temos o Evandro Galo na bateria, Rodolfo Gomes no baixo e vocais e também Bruno Galo, guitarra e vocais. Bom, vocês cantam em inglês, em português, tem música instrumental. Como é que é esse processo? É isso mesmo, deixar mais fluido, acessar o público de diferentes maneiras, com diferentes linguagens? Olha, a gente não se prende a nenhuma obrigação de fazer a música em inglês ou em português, ou que ela seja instrumental. Na verdade, é fluido, é natural mesmo. E, bom, se um dia a gente pretender gravar em espanhol ou em italiano também, eu imagino que a gente não vai ter problema nenhum, sabe? Antes de mais nada, dentro do nosso próprio processo de criação, a gente trabalha a música pensando em nós mesmos, né? Não é querendo soar egoísta, mas eu imagino que dentro desse processo o público é o último, né? A gente sempre cria as músicas pensando em nós mesmos como os criadores e tudo mais. Mas falando um pouquinho de público, né? Como é que é a receptividade do público aqui em Goiás, fora? Como que vocês conseguem lidar com esse público, a receptividade desse público? Olha, na verdade, nós somos muito gratos pelo público que nós constituímos aqui na capital, né, Goiânia, os interiores aí também de Goiás, Minas Gerais, São Paulo. Já teve pessoal até de Manaus, que o som chegou lá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Apesar que, assim, de lugares que nós já tocamos mesmo, foram os estados Tocantins, Minas, Goiás, São Paulo. Muito obrigado, público, que nos acompanha e nos dá força para prosseguir em frente. Já que você falou de vários estados e tal, de gente que conheceu o trabalho de vocês mesmo, não tendo visto um show ao vivo, né? Quem estiver em casa, quiser ouvir mais músicas, quiser conhecer um pouco mais de vocês, o que faz, que tipo de canais dá para acessar? Olha, tá fácil. A gente disponibiliza todas as nossas músicas gratuitamente pelo YouTube, pelo Spotify, pelo iTunes. É só você digitar The Galo Power que você encontra a gente. Segue a gente também no Instagram, né? @The Galo Power. Segue a gente no Facebook. Né? Os 4 discos estão disponíveis, né? Todos os 4 discos estão lá. 4 discos. Conta pra gente bem rapidinho, tá quase acabando. Quais são esses 4 discos? Olha, nós temos o Ancient Rise, que foi lançado em 2011. Nós temos o Lysergic Groove, que foi lançado em 2013. O Waterland, que a gente gravou em casa mesmo em 2016. E agora, por último, né, no ano passado a gente lançou o Bot, o 4º disco. E estamos trabalhando aí no próximo, né? As novidades quentes estão sempre por aí. Inclusive, desse último disco a gente tocou aqui uma música de uma banda africana da Zâmbia, 1975, chamada Ngozi Family. Eu queria deixar registrado aqui a nossa reverência a essa banda, né, que abordou temas políticos, assim como a gente adora abordar nas nossas músicas também. E é isso. Bom, queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, parabéns pelo som. Obrigado a você. E a gente está encerrando a 7ª edição do Dia Mundial do Rock 2019 aqui na TV UFG, comemorando os nossos 10 anos de uma ótima forma, com música de qualidade, com entrevista, com informação, do jeito que a gente gosta e sabe fazer. E é claro que a gente não podia terminar de outra forma. The Galo Power. Penso muito antes de andar. Com cuidado desandar.
rua gigante, passo dado é passo sem voltar. Sané! Não vou desandar, não vou. Sané! Para compensar. Eu posso pisar tantos que eu já busquei, todo o preço que eu já paguei, tantos que eu já busquei, todo o preço que eu já paguei.